Bom, o Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União medidas que buscam racionalização de gastos. As ações listadas envolvem a suspensão de contratações em diversos serviços, além de cortes nos insumos. Estágio remunerado, mão de obra terceirizada, pacotes de telefonia móvel, serviços de consultoria e soluções de informática constam na portaria, que também inclui cortes como diárias e passagens internacionais, até nos insumos de máquinas de café. No entanto, o documento traz um trecho em que afirma que as reduções não se aplicam às contratações essenciais à segurança, à saúde e à acessibilidade dos imóveis. Diga lá, Josias. Olha, o Ministério da Economia não ia poder ficar imune à faca que ele mesmo impõe aos outros ministérios, não? Mas se esses cortes no Ministério da Economia revelam alguma coisa, é que o Tesouro Nacional não está apenas em dificuldade, ele está no osso mesmo, chegou ao osso. E nesse ambiente, o que mais me incomoda são as ações contraditórias do governo. O governo começa a evoluir do inacreditável para o inaceitável. Aí tem dois exemplos que me chamam muito a atenção. Diante dessa dificuldade toda de elevar a arrecadação de tributos, o Jair Bolsonaro começa a brigar com os auditores da Receita, que são os responsáveis pela coleta. Quer dizer, o governo está precisando de dinheiro, está cortando tudo, até o CLIPS, e o presidente começa a brigar com os auditores. Outra coisa que me incomoda é que, diante dessa necessidade de cortar gastos, o governo faz alguns gastos que são absurdos. Agora mesmo, o Ministério do Meio Ambiente lançou um edital para contratar uma empresa privada para realizar um monitoramento das florestas semelhante àquele que era realizado pelo Instituto... Aliás, continua sendo realizado por um instituto público, que é o INPE, respeitado, sob a alegação de que é preciso ser adotar mais precisão no levantamento. É a primeira vez que eu vejo o uso dessa palavra tão nobre, precisão, como disfarce para uma velha prática de jogar dinheiro público pela janela. É disso que nós estamos falando, jogar dinheiro público pela janela. Está lá o levantamento do INPE, um mais superficial, feito para combater o fenômeno do desmatamento quando ele ocorre, e um outro anual para confirmar aquele primeiro e aí sim consolidar uma estatística. Agora o governo vai contratar uma empresa privada, pagando dinheiro meu, seu, nosso, para uma coisa que já é feita. Tudo isso depois de desprezar doações ambientais da Noruega, da Alemanha. Não tem recurso, chegou a esse caos e joga dinheiro pela janela. Isso tudo é muito incômodo. Agora, o fato do Ministério da Economia cortar é bem razoável. Precisava cortar mesmo e tem que cortar, não tem outro jeito. E você, Vera? Esse assunto é um assunto ali, tem uma tentativa de racionalização administrativa, mas isso se corta peanuts, né? O que seria o grande corte de gastos, uma revolução realmente no gasto, seria mexer na questão dos salários de servidores, na estabilidade de servidores, na necessidade de você promover reajustes de tempos em tempos e lineares. Então, eu acho que é essa reforma que vai precisar ser encarada em algum momento. Ela não é simples de fazer, ela encara várias corporações, ela depende de mudanças na Constituição, depende de um novo entendimento do Supremo a respeito do que seja o regime jurídico único, a estabilidade dos servidores, mas já há alguns projetos consistentes de como se fazer, e esse é o caminho, a meu ver, para se ter um ataque consistente na coisa do gasto. Um deles já foi tomado, que é o da reforma da Previdência, que você resolve um pouco o seu passivo com aposentadorias e pensões. E o outro é resolver com a folha do pessoal da ativa. Você não tem como fazer concursos, por exemplo, para contratar para as atividades fins, que essas sim estão desguarnecidas, hospitais, polícia, escola, porque você tem um monte de estrutura meio super inchada, com salários altíssimos, com estabilidade. Então, precisava mexer nessa estrutura do funcionalismo. Isso seria a grande economia, a possibilidade, sim, de aí sobrar algum recurso para investimento, mas isso não está no horizonte próximo. É algo que, para que seja encaminhado, o ministro Paulo Guedes vai ter que tirar todas essas coisas, outras coisas da frente, tributária, previdência, as reformas micro, as coisas infraconstitucionais, para aí se dedicar ao que eles chamam de a reforma do RH do Estado. Essa eu acho
que traria um ganho incremental bem maior do que esses cortes que são necessários, mas são coisas corriqueiras da administração, da gestão de qualquer empresa ou de qualquer entidade ou de qualquer ente público. Você tem que fazer, vira e mexe isso, dar uma inspecionada se você está gastando racionalmente. Mas o que se economiza com isso é muito pouco perto do volume que precisaria ser economizado. Diga lá, Constantino. Concordo com a Vera, é muito mais simbólico do que qualquer coisa, né? Agora, como o Ministério da Economia é aquele que controla o cofre, e o ideal é que tenha ali alguém que saiba dizer muito não, né? E seja até mãos de tesoura mesmo, é importante em uma época de crise como a nossa, onde todo mundo está tendo que fazer contingenciamento, que o Ministério da Economia também faça. Agora, isso tudo mostra como o influente economista John Maynard Keynes era, no mínimo, para dizer assim, otimista, né? Ou então romântico, ingênuo. Ele defendia aquelas políticas anticíclicas e dizia que na época da bonança cabia ao Estado cortar, e aí quando vinha um tipo de crise, aí sim o Estado tinha que gastar mais para tentar ativar a economia, o que é algo muito questionável por outras escolas econômicas. Mas veja, o Estado nunca corta na época da bonança. Quando há receita sobrando, ele dá um jeito de gastar. Então, a gente fica claro nisso que a gente está vendo agora, que o Estado só mete a mão de tesoura mesmo e fecha o cofre quando não tem mais recursos. É triste constatar isso, mas é uma aula, talvez uma lição econômica muito importante, especialmente para muito economista por aí com mestrado e doutorado, de preferência aqueles lá da Unicamp, de Campinas, então nem se fala. Esses fugiram dessa aula sobre escassez. Então, é isso aí, não tem mais dinheiro, como disse o Josias, tem que cortar, não tem alternativa.